O diabetes mellitus é uma epidemia global que afeta atualmente um total estimado de 171 milhões de pessoas no mundo inteiro. Devido a fatores como crescimento populacional, o envelhecimento, a urbanização, o aumento constante da obesidade e a falta de atividade física, a expectativa é que o índice de prevalência do diabetes mais do que dobre até o ano 2030. O envelhecimento é em grande parte um problema dos países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, a principal questão é que a obesidade e o diabetes mellitus tipo 2 estão surgindo cada vez mais cedo, até mesmo em crianças, grupo no qual o diabetes tipo 2 era inexistente há apenas alguns anos. Só na América Latina, a expectativa é que o diabetes afete cerca de 30 milhões de pessoas quando chegarmos ao ano de 2030. No Brasil, estimativas apontam a prevalência de diabetes em 7% da população entre 30 a 69 anos, sendo que quase a metade não fazem ideia de sua condição. Somos hoje aproximadamente 8 milhões de diabéticos. No ar, Educação em Diabetes, um programa da ANADI, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Um dos grandes desafios da medicina moderna é conscientizar a população sobre as doenças crônicas e a necessidade de mudar hábitos alimentares e abandonar o sedentarismo. Doenças crônicas como o diabetes tornou-se uma preocupação mundial devido ao grande número de portadores. Hoje são cerca de 200 milhões de pessoas. Por dia, 4 mil novos casos de diabetes são diagnosticados em todo o mundo. O diabetes é uma doença séria e cada vez mais comum. Hoje, mais do que nunca, nós médicos sabemos o que é preciso para controlá-lo, possibilitando a você levar uma vida produtiva e saudável. Um requisito essencial para um tratamento eficaz do diabetes é o seu envolvimento ativo com a equipe de saúde e sua total atenção e aderência ao seu tratamento. Para ajudá-la a vencer esta luta e conquistar cada vez mais uma melhor qualidade de vida, a ANADI, como já vem fazendo nesses 5 anos de existência do programa Educação em Diabetes, traz em 2009 as principais conquistas, as descobertas mais recentes sobre o tratamento e diagnóstico para o diabetes, bem como preciosas dicas de autocuidado. Você aprenderá aqui que o diabetes pode levar às doenças coronárias, circulatórias e outras sérias complicações, e também receberá orientações sobre como reduzir e evitar esses riscos. Esta é a principal preocupação da ANADI, cuidar e orientar as pessoas com diabetes para que elas tenham cada vez mais ao seu alcance informação qualificada e possa assim melhorar a sua qualidade de vida. Olá, eu sou Cíntia Alves e está começando mais uma edição do Jornal Diabetes News. Remédios de hipertensão e diabetes mudam de embalagem.
Ingestão de vitamina C pode reduzir o risco de desenvolver o diabetes. Entenda a diferença entre o diabetes tipo 1 e tipo 2. Uma dieta rica em vitamina C pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2, segundo uma nova pesquisa. Num estudo que envolveu homens e mulheres de meia idade e idosos, aqueles com os níveis mais elevados de vitamina C no sangue apresentaram significativamente menos probabilidade de desenvolver o diabetes, num período acima de 12 anos, do que aqueles com níveis mais baixos. Frutas e vegetais são as principais fontes de vitamina C nas dietas ocidentais, e os níveis de vitamina C no sangue são bons marcadores da ingestão destes alimentos. As descobertas atuais reforçam a mensagem de saúde pública acerca do efeito benéfico de aumentar a ingestão total de frutas e vegetais, como apresentaram os investigadores. Muitas pessoas já ouviram falar que o diabetes pode ser do tipo 1 ou do tipo 2, mas não sabem diferenciar uma da outra. Para esclarecer essas dúvidas, o programa Educação em Diabetes vai explicar de que forma a doença ocorre. O diabetes mellitus tipo 1 geralmente aparece ainda na infância e é também conhecido ou chamado de diabetes insulino-dependente, pois o corpo produz pouca ou nenhuma insulina. Pessoas com este tipo de diabetes precisam tomar doses de insulina diariamente para sobreviver. O diabetes mellitus tipo 2 ocorre em 90 a 95% dos casos de diabetes. Mais conhecido como diabetes não insulino-dependente, geralmente se desenvolve na idade adulta pelo excesso de peso e má alimentação. Ultimamente, muitas crianças já apresentam quadros da doença devido à obesidade infantil. Nestes casos, a insulina é produzida em quantidade normal ou aumentada, porém não ajuda o corpo a usá-la de forma adequada. Com o tempo, uma alimentação em excessos de doces e carboidratos prejudica a função do pâncreas, podendo fazer com que a pessoa passe a necessitar de doses de insulina. O Jornal Diabetes News fica por aqui. Lembrando que você pode nos enviar as suas dúvidas, sugestões, participar do nosso chat ou da nossa enquete. Continue conosco. A NAD, a sua saúde, é a nossa meta. Você sabia que algumas das complicações decorrentes da diabetes são problemas no sistema nervoso? O sistema nervoso é como se fosse um sistema de fios que emitem e recebem os sinais do cérebro e controla todos os movimentos do corpo, como movimentar o braço, comer, respirar, pensar, etc. Estima-se que após 25 anos tendo diabetes, pelo menos metade dessas pessoas desenvolve uma neuropatia. A melhor maneira de prevenir isso é controlando rigidamente a sua diabetes, fazendo exercícios físicos regularmente, alimentando-se de maneira saudável e, principalmente, parando de fumar. Oftalmologia. O cuidado com os olhos é uma prioridade para qualquer pessoa que tenha diabetes, seja ela do tipo 1 ou 2. Mantendo um controle rígido dos níveis glicêmicos, o portador de diabetes poderá prevenir alguns dos efeitos mais indesejáveis da doença e, assim, preservar a sua visão. O oftalmologista é o profissional da saúde treinado e capacitado a prestar este tipo de ajuda, monitorando as mudanças que possam ocorrer com a visão, em particular as associadas à doença. Ele determina o que cada sintoma representa, como deve ser tratado e opta por uma conduta clínica ou cirúrgica. Seu médico certamente examina os seus olhos a cada consulta, mas o diabético deve também ter um oftalmologista treinado em diabetes acompanhando o seu caso. Marque uma consulta com o oftalmologista se você perceber qualquer um desses sinais. Atenção! Campo de visão embaçados ou distorcidos, dificuldade para ler, pressão ocular crescente. Comece o seu tratamento o mais rápido possível. Um grande número de complicações oculares devido à diabetes podem ser evitadas com uma simples consulta ao seu médico ou seu oftalmologista.
Se perceber mudanças na visão, faça um exame de vista. Grandes novidades estão sendo veiculadas no 14º Congresso Brasileiro Multidisciplinar, Multiprofissional em Diabetes. Entre elas, as científicas, novos medicamentos estão sendo informados e temos aqui um grande lançamento da indústria de alimentícia que está lançando um novo adoçante. Esse adoçante, seguramente, pelas suas características, vão revolucionar o mercado de adoçante e é mais uma opção importantíssima para nós que necessitamos, não só para não ingerirmos açúcar, que são os diabéticos, e para também aqueles que necessitam diminuir seu peso, ingerir menos caloria, algo que seja semelhante ao açúcar, com sabor do açúcar, mas não tem calorias, basicamente é um novo adoçante. Estamos aqui em nossos estúdios com o engenheiro Amaury Couto, que é diretor-presidente da Low Sugar, que é a parceira da NAD há muito tempo, né, Amaury? Isso é muito importante. Muito obrigado pela sua presença aqui e a gente depois vai contar um pouquinho dessa parceria, mas vamos falar um pouquinho desse novo produto que eu acho que vai ser extremamente importante para a comunidade de portadores de diabetes e também para aqueles que querem fazer regime com um sabor muito agradável, parecido ou quase igual ao açúcar, né? Nós estamos batalhando para que seja igual ao açúcar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, doutor Fádulo, de estar aqui com você e, da mesma forma, participando do 14º Congresso da ANAD, e que é uma grande satisfação pela nossa grande parceria, pelo nosso trabalho, pelas nossas ações, e não poderíamos deixar de forma nenhuma de fazer o lançamento deste produto no Congresso da ANAD. E o 14º Congresso da ANAD, mais importante ainda. É um produto novo, é um produto que tem uma concepção diferente, foge do trivial, envolvendo um edulcorante muito importante, muito interessante, que é o sucralose, associado com outro edulcorante, que é o acesulfame potássico, que dentre os edulcorantes, são tidos como excepcionais, sabor doce muito importante, muito, eu diria assim, similar ao açúcar de cana, em especial nas condições de uso que nós podemos propor ao diabético ou a quem quer que tenha interesse. A grande novidade da sucralose, na realidade, não se trata mais de um químico, não é? Os outros, a maioria, são químicos que têm sabor doce. A sucralose, na realidade, a matéria-prima da sucralose é o próprio açúcar, é a própria sacarose. O engenheiro vai explicar para vocês. Pois é, exatamente, essa é a grande novidade, que o sucralose ele foi desenvolvido a partir da molécula do açúcar. É uma forma industrial de se fazer um trabalho com a molécula, clorando essa molécula e modificando. Isso leva a um produto, doutor Fádulo, cerca de 600 vezes mais doce do que o próprio açúcar de cana. E com uma grande vantagem, mantém o sabor doce do açúcar. Só que com esse número, 600 vezes mais doce que o açúcar. Interessante. E é apenas um radical cloro que vai... Exatamente. Ele é uma forma industrial de se fazer uma pequena mudança na molécula. E essa mudança proporciona todo esse benefício, toda essa vantagem para a aplicação do produto na linha industrial. E não perde o doce com a temperatura, você pode usar do jeito que você quiser, e tanto que nós estamos pondo esse produto na forma líquida e também na forma pó, que seria os sachês, os envelopes. E ambos podem ser utilizados no forno e fogão, ambos
terão o benefício, ou permitirão o benefício ao consumidor, de tal maneira que ele terá mais uma opção e fará o uso de uma forma, assim, esplêndida para a condição da substituição do açúcar de cana. Então, é muito interessante, porque como é que a própria molécula de sacarose, apenas com um radical cloro, não é isso? Ela tem igual o açúcar praticamente, mas ela não aumenta a glicemia. É simples, porque a enzima que quebra a sacarose em duas moléculas, que é a glicose, e este é o problema de diabetes, não é? Você comeu açúcar, você está fornecendo glicose direto para o seu sangue, né? Ela passa direto, ela não é quebrada, ela não vai aumentar a glicemia porque ela não é quebrada, não é? Pois é, ela não é reconhecida. É como, por exemplo, a estévia, ela não é reconhecida. O nosso organismo não o reconhece como um produto metabolizado, consequentemente ele passa direto. Perfeito, só que a sucralose, que é o novo lançamento da Low-Sucar, tem exatamente o sabor muito parecido com açúcar. Eu acho que vai ser, Amaury, parabéns, eu quero parabenizar, vai ser uma revolução aqui na área de adoçantes, porque realmente é um produto sensacional, vocês vão gostar muito. E eu queria, para dizer a vocês também, que a Low-Sucar é uma indústria que tem praticamente a idade da Nádia, né? Nós estamos agora, neste ano, completando 30 anos e crescemos juntos. E crescemos com uma parceria muito saudável, né? E estou lembrando aqui de um produto que nós sugerimos há muito tempo atrás para o engenheiro Amaury, que é o Glinstan. Glinstan é nome comercial, mas eu apenas sugeri como profissional uma nova opção de correção das hipoglicemias de uma forma rápida, de uma forma técnica, em que você rapidamente pudesse ter o seu sachêzinho de plástico de glicose em qualquer lugar. E essa ideia foi levada avante, nós trabalhamos durante alguns meses em cima dessa ideia, da embalagem, etc. O engenheiro desenvolveu hoje um produto que tem vamos dizer, uma importância social, né, Mauro? Exatamente, o Glinstan é um produto, como o próprio nome diz, é glicose instantânea. E ele promove, nos casos de hipoglicemia, uma recuperação quase que imediata, eu diria, talvez imediata mesmo, do paciente, que por aquela razão, por aquele motivo, naquele momento, teve uma hipoglicemia. E esse é um produto que nós tivemos uma parceria muito grande. E eu quero aqui de público agradecer essa parceria com a ANAD, que há muitos anos trabalhamos juntos. Há muitos anos desenvolvemos produtos juntos. Estamos aqui no Congresso da ANAD já há pelo menos 10 anos. E isto faz com que a gente se sinta cada vez mais motivado a continuar o trabalho para atender melhor e cada vez melhor o diabético, que é uma pessoa tão carente como nós já sabemos. Sem dúvida. Então, nós queríamos finalizar aqui, realmente deixando um agradecimento muito especial à Low-Sucar, que tem colaborado, inclusive, com os nossos programas de rádio, de televisão, oferecendo seus brindes, o apoio que tem dado aqui aos eventos da NAD, né? E esperamos estreitar cada vez mais nossa parceria. Muito obrigado, engenheiro Amaury. E é nós que temos que agradecer. Somos nós, e eu acho que a gente não pode fazer isso sem estar juntos. E juntos nós podemos fazer a diferença. Muito obrigado, doutor Fábio. Muito obrigado. Você pergunta, a ANAD responde. Outro ouvinte no ar, boa tarde. Boa
boa tarde. Falo com quem? Inajá de Santo Amaro. Santo Amaro. Pois não, dona Inajá? Eu só queria saber, é que minha mãe, ela é diabética, e eu queria saber se muito adoçante no café, na comida em geral, faz mal. Tá ok, vou responder. Obrigado pela participação. De nada, tchau. Tchau, tchau. Não faz mal não, né? É claro, é evidente que você tem lá um limite que não é nem um limite tóxico, 80, 100 gotas por dia, não é? 40 saquinhos daquele, 30, 40 saquinhos daquele, mas eu pergunto, quem é que vai ingerir tanta quantidade assim? Você põe um saquinho, põe 5 ou 6 gotas, 10 gotas no máximo, no seu café da manhã, uns 2 ou 3 cafezinhos que você vai usar durante o dia, não é? Então, não há inconveniente não, porque a quantidade e a dose, não é dose tóxica, a dose acima da recomendável são valores muito altos, tá ok? Então, não precisa se preocupar não. Tem muita história sobre adoçante, todos eles são aprovados, né? E sem dúvida alguma, o uso é autorizado aqui nos Estados Unidos, na Europa, dos mesmos adoçantes, tá bom? Bom, o Roberto de Santa Cecília pergunta o seguinte: a minha esposa tem 55 anos, é diabética, vai dormir com glicemia de 120 e acorda com 60. O médico disse que, quando estiver muito baixa, pode comer um pedaço de chocolate ou mel, se isso é correto. Bom, primeiro, se ela está acordando muito baixo com hipoglicemia, tem que ser acertado a medicação. Essa é a primeira coisa, é fundamental. Porque nem a hiper e nem a hipo, quer dizer, nem para cima nem para baixo é desejável. Então, o que você tem que conversar com o seu médico realmente é que acertar as doses. Infelizmente, você não estava no ar, que seria interessante a gente perguntar se você está tomando, se ela está tomando insulina, se ela está tomando à noite algum medicamento, que possivelmente é o que está ocorrendo tomando esse medicamento de tarde, no jantar ou alguma coisa, está dando baixa, amanhece baixa. Então tem que ser adequado o tratamento para que ela amanheça no seu 100, 110, que é o ideal, não é? Você também pode participar do Educação em Diabetes. Faça suas perguntas, tire suas dúvidas, envie sua carta ou acesse o nosso site. Estamos apresentando Educação em Diabetes, um programa da ANADI, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. ANADI, Associação Nacional de Assistência ao Diabético, apresenta aqui na Trianon o programa Educação em Diabetes. Apresentação: professor e doutor Fadlo Fraige, médico endocrinologista, presidente da ANADI, com sede à Rua Essa de Queiroz 198, Vila Mariana, fone fax 5572-6559. Voltamos a apresentar Educação em Diabetes, um programa da ANADI, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Bom dia a todos. Um dos temas que foram colocados aqui no Congresso da ANADI é exatamente sobre o relacionamento dos antipsicóticos com os pacientes psicóticos e com a chamada síndrome metabólica. Por que esse tema é importante? É importante porque pouca gente sabe, mas nós temos no Brasil cerca de 1% de pessoas com esquizofrenia, 2% das pessoas com o chamado distúrbio bipolar. Se você somar 1 mais 2 dá 3, 3% 200 milhões de habitantes, dá cerca de quase 6 milhões de pessoas que apresentam essas duas entidades nosológicas. E o que acontece com esses pacientes? São pacientes que, per si, as duas doenças já levam a aumento de peso, aumento de dislipidemia, que é gordura aumentada no sangue, colesterol, triglicéridos e diabetes. Então, essa população geralmente é vista como pessoas
que focaliza nos problemas psicóticos e esquece do aspecto orgânico dele. Essas doenças per si aumentam esses problemas e com o avançar da doença, ou seja, com o passar dos anos, isso vai aumentando mais ainda. Surgiu há mais ou menos 50 anos atrás os antipsicóticos chamados de primeira geração, que eles atuavam nos problemas relacionados com os psicóticos, que era chamado sintomas positivos. O que eram sintomas positivos? Alucinação e delírio. O resultado foi bom porque você podia socializar essas pessoas. Em vez de ficar internado em manicômio, eles podiam viver com sua família. Mas acontece que esses antipsicóticos de primeira geração, eles não atuavam nos chamados sintomas negativos, ou seja, a pessoa não conseguia atuar nas partes dele que era relacionado com memória, concentração, atenção, e tinha essas drogas ainda efeitos colaterais, tipo galatorreia e ações tipo parkinsonismo. A pessoa ficava com a movimentação mais endurecida, dificuldade para andar, etc. Muito bem. Com o passar dos anos, apareceram os antipsicóticos de segunda geração. Os antipsicóticos de segunda geração atuavam nesses sintomas chamados positivos, alucinação e delírio, e também atuava nesses sintomas chamados negativos, que era essas dificuldades que eu coloquei anteriormente. E a grande vantagem deles é que eles também não davam os efeitos colaterais, que era a galactoreia e o parkinsonismo. Então, que bom, que ótimo. Agora, nós temos uma droga que atua nos sintomas positivos, nos negativos, e não dá efeito colateral. Mas descobriram que essas drogas, os antipsicóticos de segunda geração, aumentavam o quê? Aumentava a obesidade, diabetes, dislipidemia, o que já era aumentado nos pacientes com esquizofrenia e PMD. Muito bem. Essas drogas, com o passar dos anos, foram notadas por que isso acontecia. Existe uma relação muito grande da ação dessas drogas no mecanismo de melhorar os sintomas. Enquanto que os de primeira geração atuava bloqueando a dopamina num nível muito forte, por isso que dava aqueles efeitos colaterais, a de segunda geração ela bloqueia muito menos e ela atua no mecanismo serotoninérgico. Atuando no mecanismo serotoninérgico, não deixava que houvesse aqueles efeitos colaterais. Mas, por atuar ali, eram um dos fatores que aumentava esses problemas do indivíduo ter diabetes, lipidemia e hipertensão. Isso fez com que entidades americanas, como o ADA dos Estados Unidos, American Heart e o próprio FDA, fizessem um consenso lá, mostrando a importância de quem tratava os pacientes psiquiátricos vissem o problema que já existe na própria doença e com o uso dos antipsicóticos de segunda geração aumentava mais ainda. E foi feito esse consenso junto com várias entidades de psiquiatria. Foi feito então no Brasil, há cerca de 2 anos, uma reunião das 3 entidades, Sociedade Brasileira de Diabetes, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e alguns psiquiatras, e veio ao Brasil também o Dr. John Newcomer, que foi uma das pessoas que mais estuda esse assunto no mundo, e depois de várias reuniões saiu também um consenso brasileiro que será distribuído aos psiquiatras, já publicado em revista internacional. O que diz nesse consenso? Que deveriam as pessoas que receitam essas drogas, ao pegar o paciente que tem esquizofrenia e distúrbio bipolar na primeira consulta, fazer já uma medida de peso, dosagem de glicose, dosagem de colesterol, medir a pressão. Se tiver tudo bem, vai seguindo, e a cada 3 meses ia fazendo novamente essas medidas. Caso algum dia encontrasse alguma alteração, seria encaminhada a quem por direito, ou seja, o endocrinologista, outra especialidade clínica que trabalha também com dislipidemia, hipertensão e diabetes. Nós acreditamos que se nós tomarmos esse caminho, sem dúvida nenhuma, os pacientes psiquiátricos terão maior qualidade de vida, o que é fundamental, tão importante quanto quantidade de vida, porque aí eles não terão esses problemas de dislipidemia, hipertensão, diabetes com a frequência como eles estão tendo. E temos que lembrar ainda que esses pacientes psicóticos, eles têm uma incidência muito alta também de tabagismo. Então, junta como se fosse uma bomba relógio a explodir. Eles têm dislipidemia, hipertensão, diabetes, isso leva a chamada síndrome metabólica e associado ao tabagismo. Se nós lembrarmos que esses pacientes, eles têm uma incidência muito grande de sedentarismo, eles têm um espaço muito grande de falta de motivação para fazer um esporte, então eles têm todos os fatores para levar a esses chamados problemas cardiovasculares. Acreditamos que a partir de agora, se tomarmos essas medidas, conjuntamente da Sociedade de Psiquiatria com as sociedades de endocrinologia, de diabetes e obesidade, sem dúvida esses pacientes terão vários benefícios, não só em quantidade, mas como em qualidade de vida.
Termina aqui a Rede da Saúde, a Rede ANAD, a Rede da Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Educação em Diabetes volta na próxima semana.